Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha carteira de investimento com 20 anos de idade. Eu tenho um patrimônio acumulado de R$ 27 mil, estamos chegando aos R$ 28 mil. O interesse desse canal é que mudemos, eu e você certamente, a cultura que aqui no Brasil nós temos. Enquanto nos Estados Unidos mais de 80% da população investe na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no Brasil menos de 5% dos nossos irmãos brasileiros investem na nossa bolsa. Então, a fim de que isso possa mudar e também para que você possa não depender do INSS, já que isso aqui é bem melhor do que o INSS, mas evidentemente não será tão fácil assim, eu espero poder nesse canal te ajudar com alguns conteúdos mostrando as minhas estratégias, os investimentos que estou fazendo e onde eu estou colocando meu dinheiro. Eu invisto desde os 16 anos, há pouco mais de um ano e meio eu entrei na Bolsa de Valores e agora recentemente também alguns outros ativos, estarei mostrando para vocês a minha carteira de investimentos. E é isso, vamos para a carteira. Bom, como vocês podem ver aqui, como eu havia dito, nós temos um patrimônio aqui de R$ 27 mil, chegando aí aos 28. Temos aqui uma variação de 3%. Recentemente a bolsa estava caindo, provavelmente devido à insegurança fiscal no nosso país, devido ao governo e alguns outros assuntos. Também a vitória de Donald Trump fez com que o dólar subisse um pouco não, né? Na verdade bastante. E isso fez com que o preço do dólar e de várias outras coisas, afinal toda a nossa economia é baseada no dólar, subisse. Então, eu fiquei bastante tempo com a carteira negativa, menos 5%, menos 7%, mas recentemente a Bolsa Brasileira ela subiu dos 125 até os 133, 132 mil pontos, o Ibovespa, e agora voltou aos 131. Então, isso é uma coisa muito interessante. Apesar dela ter regressado um pouco agora, ela conseguiu se manter. Então, não descemos dos 130 de novo. Por conta disso, que tem essa variação aqui. Essa variação é justamente o valor que eu apliquei, somado à variação de valorização que os meus ativos estão hoje. Amanhã pode ser uma coisa completamente diferente. Por isso se chama renda fixa. Aqui nós temos também a minha rentabilidade, que está bastante boa. Ela ficou bastante tempo ali, 17%, 16%, mas agora ela voltou aos 34%, que era mais ou menos onde eu estava. Como vocês mesmos podem ler ali, utilizando a rentabilidade ponderada, a gente consegue, né, somando os dividendos e as valorizações que a nossa carteira está tendo como um todo, a gente consegue chegar na rentabilidade, que no fim das contas é o que realmente importa. Se a sua rentabilidade da sua carteira está boa, então isso é um bom sinal. A média das rentabilidades, somando os dias onde a sua carteira foi rentável X%, é isso que vai fazer diferença em um ano para você de investimentos. Fora, é claro, como é o tema do canal, os dividendos. Afinal, no decorrer dos vídeos, eu vou explicando e mostrando as estratégias que eu utilizo e vocês vão entender como é possível nós vivermos de dividendo. Mesmo sendo jovem ou sendo muito novo ainda, ou tendo 40, 50 anos, nunca é tarde. É sério, aquela clássica frase onde as pessoas falam, eu queria ter começado a investir antes. Eu sempre ficava escutando isso quando eu tinha 16 anos e não investia em renda variável. Depois que eu entrei na renda variável, há mais ou menos 2 anos atrás, isso se aplicou à minha vida. Eu fiquei, caramba, eu podia ter começado a investir antes, porque além de ser divertido, é muito bom e é muito prazeroso você ver segurança nos seus investimentos. Então é justamente para isso que eu estou aqui, para poder ajudar vocês neste quesito. Afinal, não é muito divulgado. Quisera eu que a nossa educação ela tivesse um advindo celestial para que nós pudéssemos estudar diversas maneiras de investimento dentro da sala de aula. Coisa que, com o meu pessimismo, pode demorar a acontecer. Mas enfim, continuando aqui, eu comecei a investir, colocar aqui desde o início, eu comecei a investir, como vocês veem aqui, em outubro de 2023. Quando eu comecei a investir, eu já tinha um patrimônio juntado, que eu fui juntando ao longo dos anos, mesmo sendo novo. Se vocês quiserem algum outro vídeo, eu posso explicar para vocês como eu fui juntando dinheiro. É uma coisa bem besta, mas eu era muito econômico com absolutamente tudo. Mas enfim, eu comecei a investir até que eu cheguei ao ponto de colocar tudo que eu tinha, que na época era R$ 12 mil. Com o passar do tempo, foi acontecendo ali um ganho de capital, né, através de também outros trabalhos que eu realizo e outras fontes de renda que eu possuo. E ao longo do tempo, como vocês podem ver, a carteira, graças a Deus, até o nome da carteira, como vocês podem ver aqui, é gratidão, porque
Novamente, eu particularmente, dentro da minha fé, devo tudo a Deus, porque se não fosse Ele, não estaria aqui. Mas, enfim, como vocês podem ver aqui, a carteira ela foi subindo, e isso é um sinal muito bom. Significa que cada vez mais eu estou ganhando mais dividendo e com esses dividendos reinvestindo eles. Isso faz com que a carteira suba exponencialmente. Inicialmente, a minha estratégia era a estratégia de 100% focados em ações boas pagadoras de dividendos. Entretanto, com o passar do tempo, eu decidi adotar uma outra estratégia que é conhecida no meio do investimento como Kraken. Em um vídeo futuro, novamente, eu posso explicar melhor sobre isso. Mas nada mais é do que você diversificar os seus investimentos entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, negócios que não sejam, por exemplo, de renda variável, como, por exemplo, uma empresa, mas essa é a menor parte da sua porcentagem que iria. É claro, é um risco. Mas, enfim, ETFs e eu, particularmente, mudando um pouco o método Kraken, coloco também as criptomoedas. Bom, como vocês podem ver, a carteira ela ainda é majoritariamente em ações, mas existe ali uma parte que eu estou montando posição em outros ativos, em outros setores. Mostrando para vocês aqui as minhas ações, nós estamos aqui com uma variação de 3%, tudo bem? E eu tenho aqui 350 ações do Banco do Brasil, comprada a um preço médio de 25. Ela atualmente subiu um pouco, então está com uma variação boa, uma rentabilidade muito boa. Já recebi muito dividendo do Banco do Brasil. Temos aqui BB Seguridade, que é uma seguradora que eu gosto bastante. Antes eu tinha a Caixa Seguridade, entretanto eu decidi vendê-la e comprar BB Seguridade. Bom, eu também, como vocês podem ver aqui, a rentabilidade está muito boa, 44%, até porque ela está R$ 41, ela subiu bastante. A Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, e eu gosto muito dessa empresa, apesar de recentemente ela ter caído um pouco, os dividendos terem diminuído, isso não é motivo para que eu venda ela, né? Então, como vocês podem ver, a rentabilidade está muito boa. Então, mesmo aqui que eu esteja perdendo 0,32%, a minha rentabilidade está em 12,2%. Então, na verdade, eu estou ganhando uns 11 e quebradinho por cento. Então, esse é o legal da gente também analisar a nossa rentabilidade. Bom, eu tenho aqui também a ISA, que é uma outra transmissão de energia, uma outra transmissora de energia. Tenho 130 ativos dela. Ela também caiu recentemente e ela é uma excelente pagadora de dividendos. A única coisa que eu não gosto dela, é que muitas pessoas falam, é que ela paga poucas vezes no ano. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele costuma pagar trimestralmente. A Taesa, costumeiramente, também. Já o Banco do Brasil Seguridade, geralmente são 2 vezes no ano, semestralmente. E a ISA também. Como é uma empresa de transmissão de energia, é comum nessa área que as empresas elas paguem mais dividendos, geralmente trimestralmente. Então, o fato dela pagar menos, isso, de fato, a torna um pouco peculiar, mas nada que faça com que a rentabilidade e os dividendos diminuam. Basta ter paciência para receber um pagamento e esperar um ano para poder que ele chegue, mas ele vai chegar. E aqui eu tenho algumas empresas que eu considero empresas de oportunidade, tudo bem? Que é completamente diferente de empresas que eu considero perenes, empresas mais sólidas, que pagam bons dividendos há pelo menos 5 anos, têm um bom dividend yield, e enfim. Como empresa de oportunidade aqui, eu tenho a Irani, 122 ações, a BRB Partners, que é uma empresa que tem chamado bastante a minha atenção, principalmente pelos resultados que ela tem e pelo excelente CEO que ela tem. Tem aqui a Auren, que também é uma empresa de energia, e temos aqui a Unifique, que eu tenho só R$70 nela. Comprei só por comprar mesmo para testar. Bom, também temos aqui os fundos imobiliários, dos quais eu comecei recentemente a investir, aproveitando que nós estamos agora, devido à alta da taxa Selic no Brasil, provavelmente causado por conta da insegurança fiscal e alguns outros ativos, provavelmente relacionados ao dólar, eu comecei a investir em fundos imobiliários aproveitando essa queda, já que o IFIX ele caiu muito, então eu aproveitei para entrar. E eu estou juntando dinheiro dentro da minha reserva de oportunidade justamente para fazer um investimento mais forte dentro dos fundos imobiliários, que é uma parte que eu particularmente gosto dos fundos imobiliários, é que eles pagam mensalmente, né? Já que por lei eles precisam devolver em dividendos 95% do que eles recebem, diferente das ações, onde as empresas têm liberdade de payout. Então, aqui nos fundos imobiliários você vai ter um ciclo maior de dinheiro na sua carteira. Isso faz com que você tenha mais possibilidade de comprar bons ativos, incluindo ações.
Nós temos aqui HGLG, temos aqui KNR11, RTZR11, CPTS, HSML11 e a clássica MXRF11, tudo bem? São poucos ativos, estou apenas começando a montar as posições. Aqui em criptomoedas, novamente uma diversificação que eu gosto, aproveitando até que eu sou jovem, então eu tenho um fator risco que eu posso me arriscar um pouco mais. Bom, temos aqui 889 em Bitcoin e aqui um pouco em Dogecoin, que eu comprei basicamente na esportiva para ver como é que ia acontecer, mas particularmente eu prefiro só comprar sempre Bitcoin, porque, sabe, são muitas coisas para analisar e muitas informações e relatórios relevantes que todas as empresas lançam, geralmente trimestralmente, para ler. Então, leva tempo para você fazer um estudo a respeito dessas empresas e também dos fundos imobiliários e dos próximos ativos que eu vou mostrar. Por isso, em criptomoeda, o melhor mesmo, na minha opinião, é comprar somente Bitcoin para você fazer um investimento tirando o risco Brasil, aproveitando que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, e a partir disso você não precisa ter esse desgaste de você ficar analisando várias outras criptomoedas, altcoins e afins, a não ser, é claro, que você tenha um interesse maior na área. Bom, aqui em ETF, recentemente o IVVB11, que é um ETF muito bom, que replica a bolsa americana, que é o S&P 500, ele barateou, ele estava 416, salvo meu engano, e aí quando ele começou a cair, eu consegui comprar essas duas cotas. No momento ele continua caindo. Também tenho aqui 10 ativos da Nasdaq 11, que pega as 100 melhores empresas de tecnologia da Bolsa Americana. E aqui, em Tesouro Direto, um investimento um pouco mais seguro, tendo em vista que se você empresta o seu dinheiro para o governo, a chance dele te pagar é muito alta, né? Ele não vai te dar um calote, afinal ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro. Nós temos aqui um valor aplicado em Tesouro IPCA 2029, Tesouro Renda mais Aposentadoria para 2065 e também Tesouro IPCA 2050. Esse Tesouro IPCA 2029, meu plano com ele é resgatar de fato na data de validade, que é 2029. Já o Tesouro IPCA 2050 e o 2065, que é esse aposentadoria aqui, eu tenho planos a respeito de fazer uma marcação a mercado nele. Então, a partir disso, a gente vai conseguindo diversificar a nossa carteira de investimentos. Vocês viram quantos setores diferentes? Então, da mesma maneira que é bom nós diversificarmos uma carteira de ações, onde você não investe apenas no setor de energia, ou só no setor bancário, ou simplesmente só em oportunidades, o que aumenta muito o risco. Da mesma maneira, é muito interessante quando a gente diversifica toda a nossa carteira em vários outros setores, como fundos imobiliários, ETFs, que são, como eu expliquei, replicadores da Bolsa Americana, que nós conseguimos comprar no Brasil, sem precisar pagar o câmbio para transformar o nosso dinheiro em dólar. Então é uma coisa muito interessante quando a gente faz isso. E a carteira está ficando coloridinha aqui com o tempo, né? Indo para a parte de proventos, eu já recebi no total, né, desde o início da minha caminhada, R$ 2.458 em proventos. Tudo bem? Então aqui em 2023 vocês podem ver que eu estava com uma média mensal de R$ 17, tinha recebido 209. Ano passado foi R$ 1.039, com uma média de 116. E agora nós ainda estamos em março, já estou quase batendo aí a meta do ano passado. Esse mês, inclusive, o mês passado, perdão, eu tive o maior pagamento de dividendos da minha carteira, que foi R$ 572, quase R$ 600. Quase chegando na metade de um salário mínimo. Então isso me deixa muito feliz e muito motivado a pegar esses dividendos e novamente você vai fazer o quê? Investir mais. Pense comigo, se você tem uma máquina que te paga dinheiro, dividendo, e com esse dividendo você consegue colocar a máquina para rodar mais rápido, por que não deixar ela rodando o mais rápido possível? Isso é uma bola de neve. Então você compra ações, você vai receber dividendos e assim você vai comprar mais ações. Com o passar do tempo, as estimativas é de entre 6 e 8 anos, a sua carteira ela começará a ficar mais automatizada e o dinheiro que você vai começar a receber de fato vai ser relevante. Uma hora ou outra ele já vai pagar a sua conta de luz, a sua Netflix, a sua conta de água. Daqui a pouco o dinheiro que você recebe mensalmente de dividendo talvez seja o dinheiro que você precisa para comprar um celular novo para o seu filho. Então essa é uma coisa muito legal de se ver. Espero que vocês tenham entendido e gostado e que vocês possam estar gostando dos próximos vídeos aqui do canal. Sempre estarei postando semanalmente. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tudo bem? E aqui, para quem ficou até o final, eu vou deixar uma palavra misteriosa para que você diga aí nos comentários. Dizem, tem que dizer. Eu quero que você digita o código do Banco do Brasil, já que é uma das ações mais óbvias que existe. Então digita aí, BBAS3, tá bom?
Ó, fica na paz e deixa um like aí, viu? Tchau, até o próximo vídeo, que vai ser massa!